Graça e paz, queridos. Estamos iniciando hoje uma série de estudos que tem por tema Caráter Cristão, o fruto do Espírito. Esse estudo será baseado no capítulo 5 do livro de Gálatas, onde o apóstolo Paulo escreve uma série de orientações à igreja da Galácia. Vamos lá. Diz assim, Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. O apóstolo Paulo, ele trazendo uma série de orientações à igreja da Galácia, ele aborda então um paralelo entre os frutos da carne e os frutos do Espírito. E aqui nesses dois versículos que lemos, ele vem dizendo das características ou das manifestações do fruto do Espírito. E Jesus, em João 15, versículo 1 e versículo 5, ele diz assim: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. A vida do cristão, ela tem que ser, nós como cristãos temos que manifestar em nossa vida os frutos do Espírito. Ou melhor, o fruto do Espírito, né, no singular. O fruto do Espírito é um conjunto de manifestações ou características que vai nortear o nosso comportamento e o nosso caráter. Os frutos da carne, elas são tudo aquilo que desagrada o Senhor. E aqui em Gálatas, né, capítulo 5, a partir do versículo 16, o apóstolo Paulo ele vem trazendo, explicando, né, quais são esses frutos, né, da carne. E aqui no versículo 19 ele fala que é prostituição, impureza, lascívia, idolatria, inimizade e por aí vai. Mas o ponto central hoje é nós entendermos que como cristão nós temos que manifestar o fruto do Espírito. Jesus diz que nós somos os ramos dessa videira verdadeira. Jesus, ele é a videira verdadeira. E nós, como os seus ramos, temos que manifestar essas características, né, para que venhamos a exercitar o fruto do Espírito, né? É uma analogia que o Senhor fez para nos ensinar acerca do relacionamento que temos que ter com o Espírito Santo. O crente, ele tem que ter um caráter semelhante ao caráter de Cristo. O caráter de Cristo tem que ser produzido em nossas vidas. E quem vai nos auxiliar, quem vai nos ajudar nisso é o Espírito Santo. O fruto do Espírito é o caráter de Cristo produzido em nós, de tal maneira que possamos mostrar ao mundo como Ele é. O caráter do Senhor tem que ser forjado em nossas vidas. Em cada situação que vamos enfrentar, que vamos viver, nós temos que pensar o que Jesus faria nessa situação. Nas nossas decisões, nas nossas escolhas, né? As respostas que nós vamos dar diante do pecado, diante do mundo, diante da carne que ela é atraída pelo pecado, ela é atraída, né, por tudo aquilo que desagrada ao Senhor e consequentemente vai produzir frutos da carne. Nós temos que buscar essa vida, a nossa vida ser direcionada pelo Espírito. O apóstolo Paulo, escrevendo para a igreja de Corinto, lá no capítulo 6 de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, ele fala: Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmo? Porque fostes comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. O nosso corpo é templo, é morada do Espírito Santo. E nós temos que exercitar o fruto do Espírito para que o nosso corpo seja separado, para que o nosso corpo seja santo, separado do pecado. Em Gênesis,
capítulo 1, versículo 11, o Senhor deu uma ordem para Adão e para Eva. Ele diz assim, ó: produza a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem segundo o fruto da sua espécie, cuja semente esteja neles sobre a terra. Ou seja, Deus deu uma ordem, não para Adão e Eva, melhor dizendo, deu uma ordem para a natureza, que a terra, né, ela produzisse frutos de acordo com a sua espécie e de acordo com a sua natureza. Nós, como filhos do Senhor, devemos produzir frutos de acordo com a nova natureza que nós temos, a natureza de filhos, a natureza de eleitos, de escolhidos pelo Senhor. A produção de fruto espiritual, né? João Batista, em Mateus 3, versículo 8, ele fala assim: produzi, pois, fruto digno do arrependimento. Aquele que entregou a vida a Cristo, aquele que entregou a sua vida ao Senhor, ele vive uma vida agora, não escrava do pecado, mas uma vida livre no Senhor. E essa vida tem que estar gerando, produzindo frutos de arrependimento, fruto de uma nova vida. E é sobre esse fruto que Jesus, né, nos alerta também lá em João capítulo 1, versículo 16, que você pode ler. Amém? João, melhor dizendo, Gálatas 5, versículo 16 ao versículo 26, né, o que nós estamos estudando, né, especificamente versículo 22 e 23, mas lá em Gálatas 17, ele diz, Gálatas 5,17, ele diz assim: porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. O apóstolo Paulo, ele nos alerta que há um conflito entre carne e espírito. A nossa carne, ela quer produzir os frutos da carne, mas nós entendemos e devemos buscar produzir o fruto do Espírito. Então, há uma luta, há um combate. Quando fala milita, né, é justamente esse termo militar, há um conflito, há uma guerra. E essa guerra nós vamos vencer quando nós buscarmos e entregarmos a nossa vida ao Senhor, quando nós nos posicionarmos e nós decidirmos viver uma vida de santidade, uma vida de santificação, uma vida onde a leitura da palavra, uma vida de oração, uma vida onde nós venhamos alimentar o nosso espírito, alimentar a nossa alma com fruto de arrependimento. Então temos que dar lugar ao Espírito Santo. Então, precisamos, irmãos, buscar e lutar com todas as nossas forças para que o caráter de Cristo seja impregnado em nós. Amém? Qual é o propósito, né, de termos ou de produzirmos o fruto espiritual? Primeiro, a produção de fruto espiritual é uma expressão da vida de Cristo. Cada fruto é uma expressão da vida da planta de onde ele vem. Do mesmo modo, na qualidade de membros do corpo de Cristo, deveria haver naturalmente uma expressão da plena beleza do caráter de Cristo em nós. Nós vamos produzir frutos segundo a nossa espécie. Nós somos cristãos, nós vamos produzir frutos segundo Cristo, segundo aquilo que Cristo viveu, segundo aquilo que Cristo nos ensinou e segundo aquilo que a palavra de Deus ele deixou através da sua palavra. Então nós somos chamados para produzir fruto e frutos espirituais. Segundo, a produção de fruto é uma prova do discipulado cristão. Jesus, lá em João 15:8, ele fala que nós devemos produzir muitos frutos. Então isso demonstra que nós somos discípulos de Jesus. Aquele que é discípulo de Jesus, ele vai lutar, ele vai buscar produzir muitos frutos. Frutos de misericórdia, fruto de perdão, fruto de arrependimento, fruto de amor, fruto de paz. Então tudo aquilo que está elencado aqui
nos versículos 22 e versículo 23 de Gálatas capítulo 5. A produção de fruto abençoa outras pessoas. Em primeiro lugar, abençoa aqueles que recebem benefício com base nas manifestações do caráter de Cristo em nossas vidas, além de abençoar igualmente os nossos irmãos na fé, que observam em nossas vidas o fruto espiritual. Então, o fruto do Espírito, a produção desse fruto vai abençoar outras vidas. Vai abençoar outras vidas através do nosso proceder, através do nosso olhar de misericórdia, através da nossa mão sempre estendida para ajudar o próximo, do nosso coração disposto, do nosso coração voluntário em servir, em abençoar outras vidas. João 15,8 diz: nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. Quando nós estamos produzindo frutos de arrependimento, fruto espiritual, nós estamos glorificando o nome do Senhor. Nós estamos dizendo que a vida que nós vivíamos outrora, ela foi mudada, ela ficou de lado. E há um novo homem, uma nova mulher, uma nova natureza, a natureza de Cristo, a natureza daquele que se dispõe a fazer o bem sem olhar a quem, se dispõe a evangelizar, se dispõe a orar uns pelos outros, se dispõe a estender a mão ao necessitado, se dispõe a ter uma vida de santidade, se dispõe a ter uma vida, de viver uma vida de maneira diferente. Então, produzir fruto espiritual resulta de uma vida espiritual abundante. Quando alguém permite que a vida de Cristo seja expressa por meio de sua vida, as pessoas perceberão os efeitos que isso produz e glorificarão a Deus. É quando nós vemos testemunhos, né, de pessoas que falam: olha, eu conhecia fulano era difícil, fulano era terrível, vivia uma vida de promiscuidade, vivia uma vida talvez de criminalidade, vivia uma vida daquilo que era errado, mas hoje ele vive uma nova vida. E algumas pessoas falam assim: somente Deus que pode mudar. É verdade. Quando nós damos espaço e o Espírito Santo de Deus começa a habitar em nossas vidas, há uma mudança, há uma transformação. E nós começamos a exercitar, a viver as manifestações do fruto do Espírito, que é amor, que é alegria, que é a paz, que é a longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Nós estaremos estudando cada uma dessas manifestações do fruto do Espírito. Que você seja edificado por essa palavra, que você seja edificado por esse estudo. E que, acima de tudo, que você possa manifestar o fruto do Espírito em sua vida. Que Deus, através do Espírito Santo, trabalhe no seu coração, trabalhe na sua mente, trabalhe na sua vida, para que você seja transformado gradativamente. Deixe o Espírito Santo, Deus, mudar o seu caráter. Deixe o Espírito, dê lugar ao Espírito Santo, para que ele mude o seu caráter, que ele mude o seu comportamento. E eu tenho certeza que o nome do Senhor será glorificado através da sua vida. Eu profetizo em nome de Jesus que muitas vidas serão alcançadas para o Senhor através do seu testemunho, através do seu comportamento de filho e de filha de Deus. Que Deus te abençoe e estejamos juntos nessa jornada de estudar a palavra, de meditar na palavra e de termos a nossa vida transformada, tá bom? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.